tá? O objetivo é vocês entenderem que a gente tem produtos incríveis e fantásticos na mão e que a gente não pode ser egoísta, dizer isso é meu. A gente precisa abrir a boca para o mundo para ajudar esse povo que está lá fora, tá? Então, eu vou compartilhar os slides para a gente começar a conversar sobre colágenos. Vamos lá, povo. Tá cheio, tela cheia ou não? Como é que tá aí? Não. Não. Então, vamos de novo. E agora, tela cheia? Sim. Foi, beleza. Obrigada. Eu montei essa apresentação utilizando os slides da empresa e parte de slides de treinamento meu sobre colágeno. Então, tudo a ver com quem faz raiva, né? Essa frase. Eu acho que essa frase resume o que a gente sente, o que a gente acredita e o porquê a gente está aqui, né? Nascer é uma possibilidade, viver é um risco, sempre um risco, envelhecer é um privilégio. Como queremos envelhecer? Quais têm sido as nossas escolhas? Porque as nossas escolhas do presente vão impactar no nosso futuro e no nosso processo de envelhecimento. Carla, o que isso tem a ver com colágeno? A produção de colágeno pelo nosso corpo, ela começa a diminuir à medida que a idade vai passando. Então, o ápice do nosso metabolismo corporal, de saúde plena, digamos assim, são os 20 anos. Então, 20, 25 anos é o nosso apogeu de saúde do corpo. A partir daí, o nosso corpo começa um processo de degradação progressivo com o passar dos anos. E, de acordo com as nossas escolhas, com o nosso estilo de vida, esse processo de degradação ele pode ser mais acentuado ou menos íngreme. Então, é importante, como temos feito atividade física, como temos nos alimentado, quais têm sido as nossas exposições, tudo isso impacta nesse processo de degradação. Quanto mais rápido a degradação, mais rápido chega a instalação dos danos e as doenças. Então, cuidar da saúde é postergar a instalação dos danos e da doença. E a partir dos 20 anos, então, o nosso corpo começa a perder 1% de colágeno ao ano. E a mulherada, lamento informar que a partir da menopausa, que diminui a produção dos nossos hormônios femininos, essa degradação é ainda mais acentuada. Por isso que, por ação da gravidade, cai, despenca, tudo fica flácido, as rugas, tudo surge. Então, o quanto antes a gente começar a cuidar, a suplementar, a repor para tentar equilibrar essa balança, melhor. Essa é a ideia. Suplementar para trazer equilíbrio e postergar a instalação dos danos. Trouxe para vocês a foto de uma pele. No canto esquerdo, nós temos a pele íntegra de uma pessoa jovem. Embaixo dessa pele, nós temos um tecido subcutâneo formado por várias substâncias, dentre elas o colágeno. O colágeno aqui está representado por essas traves fibrosas, rígidas, que funcionam como colunas, como hastes, que suspendem e que sustentam a pele. E por isso você tem uma pele lisa, esticadinha, erguida por essas colunas de fibras colágenas.
Com o processo do envelhecimento e diminuição da síntese de colágeno, você começa a ter essas colunas começam a enfraquecer, a ficarem mais finas, sujeitas a rupturas, e a consequência disso é esse tecido subcutâneo debaixo da pele, em vez dele ficar durinho e firme, ele começa a ficar flácido, mole. E a consequência disso são depressões e rugas na superfície da pele. Então, aqui do lado direito, a gente tem uma pele madura, com rugas, linhas de expressão, consequências do processo de envelhecimento, onde você tem diminuição das fibras colágenas e de outras substâncias que tem no tecido subcutâneo. Vamos entender um pouquinho sobre colágeno, então. Nos mamíferos, de um modo geral, não apenas em humano, 25 a 35% do total de proteínas do corpo é colágeno. Portanto, colágeno é a proteína mais abundante no corpo. Mais abundante no corpo. Atualmente, existem 29 tipos de colágeno. Então, colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, até o tipo 29. Os tipos mais comuns, mais predominantes no corpo humano são tipo 1, tipo 2 e tipo 3, que correspondem a 80 a 90% de todo o colágeno do corpo humano. O tipo 1 é o mais abundante na pele, 80% encontrado na pele, e o tipo 2 predomina nas cartilagens. Cartilagens, elas ficam entre os ossos. Quando você tem dois ossos, se eles se encontram, existiria um atrito entre as duas superfícies. Para que isso não aconteça, entre a extremidade de dois ossos, a gente tem como se fosse um colchãozinho entre essas duas extremidades ósseas, chamado de cartilagem, que funciona para amortecimento e proteção. Com o passar dos anos, diminuição da produção das substâncias pelo corpo, essa cartilagem vai afinando, vai diminuindo. E o que é artrose? É exatamente esse desgaste dessa cartilagem que fica entre os ossos. E então, numa artrose mais avançada, esses ossos começam a atritar, a ranger, e por isso dor crônica e artrose. Então, é essa a importância da saúde da cartilagem que fica nas articulações. Então, as articulações é o encontro de duas extremidades ósseas com cartilagem no meio para absorção desse impacto e proteção dessas extremidades. Isso que são articulações. Então, é importante vocês entenderem que esse númerozinho, 1, 2, 3, ele está relacionado ao local onde eu encontro esse colágeno. Então, aquele colágeno que está embaixo da pele, que eu mostrei erguendo a pele, aquelas colunas, aquele é o colágeno tipo 1. O colágeno que está na cartilagem das articulações, ele é o colágeno tipo 2. Então, o número está relacionado ao local, apenas isso. Para vocês entenderem o seguinte, a gente vai falar sobre absorção de colágeno, mas uma vez que o colágeno foi absorvido, ele deixou de ser colágeno, ele é peptídeo, e como peptídeo, como pedacinho de colágeno, ele vai atuar em qualquer parte do corpo, aonde o nosso corpo mais precisa. Por que eu estou dizendo isso? Carla, se eu quero que o colágeno venha para a pele, porque o meu interesse é pele e rugas, eu tenho que tomar colágeno tipo 1 e não tipo 2? E se a minha preocupação é articulação, então eu tenho que tomar colágeno tipo 2 e não colágeno tipo 1? Não. É isso que eu quero dizer para vocês. Mais adiante vocês vão entender, eu só estou adiantando. Normalmente, o colágeno que é absorvido é o colágeno hidrolisado tipo 1.
E o colágeno hidrolisado tipo 1, por que que ele é tipo 1? Porque ele foi retirado da pele. Normalmente ele foi retirado da pele dos animais, que eu vou mostrar para vocês. Então a origem dele, a fonte dele foi pele, foi colágeno tipo 1. Mas uma vez que a indústria hidrolisou ele, cortou ele, transformou ele em pedacinhos, em peptídeos de colágeno, ele é absorvido e ele já não ele como peptídeo de colágeno e pedacinhos de colágeno de proteína, ele vai atuar em qualquer parte do corpo que é individual de acordo com a necessidade de cada organismo. Se o do Fernão é uma articulação que está doendo, é o joelho porque ele jogou futebol, e para mim é a ruga, o colágeno é o mesmo que vai atuar, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do colágeno para vocês entenderem. Colágeno absorvido, não absorvido, colágeno não funciona, hidrolisado, não hidrolisado, in natura. Vamos entender um pouquinho isso. Então, colágeno, ele é uma proteína complexa. Eu trouxe meu colarzinho de pérolas para vocês entenderem. Imaginem que esse colar de pérolas é uma proteína. A proteína ela é formada por tijolinhos, por continhas chamadas aminoácidos. Então, cada continha dessa é um aminoácido. E esses aminoácidos vão juntando e eles formam peptídeos, que são pedaços de proteína, até formar uma proteína grande. O colágeno ele é tão complexo que ele é formado por três filamentos entrelaçados em hélice. Então, o colágeno, olha a complexidade dele. Ele é uma tripla hélice, são 3 fitas de aminoácidos entrelaçados sobre si. Com isso, ele é uma proteína muito densa, muito pesada. Mesmo que a gente mastigue para quebrar essa proteína, mesmo que essa proteína sofra ação de enzimas digestivas no nosso estômago e no nosso intestino, isso não é suficiente para transformar essa proteína complexa em fragmentos pequenos, suficientes para saírem do tubo digestivo e chegarem no sangue, que é o que a gente chama de absorção. Então, para a absorção acontecer, para essa proteína gigante sair do tubo digestivo, descer da boca até lá embaixo e passar para o sangue, não é suficiente só a mastigação e as enzimas digestivas. Ele ainda chega em pedaços grandes. Estima-se que aproximadamente 30% é absorvido, o resto é eliminado nas fezes. Então, por isso que as pessoas dizem que não absorve colágeno. Absorve pouco colágeno da proteína in natura. Quando a gente leva para a indústria, o que a indústria faz? A indústria faz a hidrólise. A hidrólise é a lise, a quebra dessa proteína complexa em pequenos pedaços, em pequenos pedaços. E quanto menor o pedaço, melhor, mais absorção. Por isso, a importância de um colágeno hidrolisado, que é essa proteína complexa que foi para a indústria, quebrada em pedacinhos pequenininhos, e uma empresa séria para te entregar moléculas pequenininhas para que você consiga que elas atravessem do tubo digestivo para o sangue, para no sangue rodarem o nosso corpo e localizarem os locais que mais precisam de reparação, restauração, reconstituição. É esse o comando que o colágeno absorvido dá. Outra informação, então aqui eu tenho a foto da tripla hélice. Aqui eu tenho simbolizado para vocês as continhas e dizer para vocês que nessa proteína complexa, basicamente,
só são usados 3 aminoácidos para formar essa proteína complexa. Então, são apenas esses 3 aminoácidos que se repetem várias vezes, que é a glicina, a prolina e a hidroxiprolina. São apenas esses 3 aminoácidos, repetidamente, em fita, em tripla hélice, que montam e que formam a proteína colágeno, que é encontrada, portanto, em pele, é encontrada, então, portanto, aqui embaixo, em pele, em cartilagem, em músculo, em unhas, em cabelo, nos ossos. Esse slide gigante, que a princípio assusta, ele é muito bacana e eu vou traduzir eles para vocês entenderem as diferenças dos tipos de colágeno. Então, o que a gente tem aqui? O colágeno, ele é uma proteína animal encontrada e retirada, melhor dizendo assim. Então, o colágeno é uma proteína animal extraída de aves, suínos, bovinos ou peixes. Que partes podem ser extraídas desses animais? O colágeno tipo 1 é extraído da pele desses animais, do tecido subcutâneo, do tecido abaixo da pele, e o tipo 2 é extraído da cartilagem desses animais. E aí nós temos colágeno in natura, natural, que é não desnaturado, temos a gelatina e temos o colágeno hidrolisado. Vou explicar para vocês a diferença entre eles, porque eles têm diferentes funções no nosso corpo e diferentes indicações. O que é o colágeno in natura? O colágeno in natura, nativo, in natura nativo, ele é a tripla hélice. Se ele é tripla hélice, ele é uma estrutura complexa, pesada, com peso molecular aqui, olha, de mais de 300 mil Daltons. E se ele é se ele é tripla hélice, nossa, desculpa, perdão. Se ele é tripla hélice, pesado, ele não é absorvido. Então, o colágeno nativo, não desnaturado, significa que ele não passou pelo processo. Quando o colágeno vai para a indústria e sofre um processo de desnaturação, essas fitas de colágeno, elas são separadas. Então, o colágeno não desnaturado, ele mantém a tripla hélice e ele está na forma nativa. E por ter um peso molecular maior do que 300 Daltons, ele não é absorvido, mas ele tem uma ação no corpo, que eu vou mostrar adiante. E depois eu volto para continuar. Esse é o colágeno nativo, em tripla hélice, não desnaturado. Quando ele chega no nosso intestino, ele não é absorvido. Ele não entra para dentro do sangue. Qual é a ação dele? No intestino, ele estimula o nosso sistema imunológico, as nossas células de defesa, a bloquearem a resposta inflamatória existente no corpo. Então, ele funciona como um anti-inflamatório natural. Então, quando algum cliente de vocês comentar que está tomando comprimido de 40 miligramas de colágeno tipo 2, é essa função do comprimido de colágeno tipo 2.
Ele é um sintomático, ele é para quem tem dor, ele é para quem tem inflamação, ele melhora a artrite, ele melhora a dor, ele melhora a inflamação de processos articulares, mas não porque ele é absorvido, porque no intestino ele estimula a nossa imunidade, os nossos guardiões, as nossas células de defesa a produzirem substâncias anti-inflamatórias que vão neutralizar a inflamação, bloquear a inflamação. Então, é um anti-inflamatório do bem natural. Diferente do colágeno hidrolisado. Olha aqui o colágeno hidrolisado. As partículas são tão pequenininhas do colágeno hidrolisado que ele penetra, ele entra, ele atravessa as células do intestino. E chegando no sangue, eles vão procurar qual é a região do seu corpo que precisa de mais ajuda, de mais reparo naquele momento. E aí sim, eles vão estimular a síntese de mais colágeno para reparo, para reconstrução, para restauração daquele órgão-alvo. Seja pele, seja articulação, seja osso para consolidar, seja osteoporose, não importa o foco. E é tão poderoso o colágeno hidrolisado, eu falei para vocês que ele é composto por 3 aminoácidos, glicina, prolina e hidroxiprolina. Para vocês terem uma noção da importância, a prolina e hidroxiprolina, que está presente no colágeno hidrolisado, quando ele chega na cartilagem, no nosso corpo, ele não apenas estimula a síntese de colágeno, mas ele estimula a síntese de toda a matriz extracelular, de várias outras substâncias que estão nessa matriz cartilaginosa. Ela estimula a produção de ácido hialurônico, ela estimula a produção de proteína glicana. Então, olha que incrível. O colágeno hidrolisado ele não só estimula a síntese de colágeno, ele estimula a síntese de colágeno, de ácido hialurônico, de proteoglicanas, de estruturação e de consistência dessa cartilagem. Então, eu preciso que vocês entendam que colágeno tipo 1 e colágeno tipo 2, eles não são concorrentes, eles não brigam entre si. Eles são aliados. O colágeno hidrolisado, ele é absorvido e ele estimula a síntese, a reconstrução, o reparo, a restauração. E o tipo 2, que não é absorvido, que é o in natura, ele bloqueia inflamação no corpo e ele é um anti-inflamatório natural, aliviando dor. Então, eles se complementam. Tá bom? Voltar nesse outro slide completo para explicar agora um pouquinho mais da hidrólise. Quando esse colágeno tripla hélice vai para a indústria e começa a passar por esses processos de desnaturação, primeiro nós temos a formação da gelatina. O que é a gelatina? Na gelatina, a gente já não tem mais tripla hélice, mas a gente tem as fitas de proteína. Então, na gelatina, o que é a gelatina? A gelatina é o colágeno desnaturado, já não tem mais tripla hélice. São as fitas de colágeno, com peso molecular de 15.000 a 250.000 Daltons. Então, ainda é proteína grande, pesada. Aproximadamente 30% é absorvido. Isso aqui ainda é grande para passar para o sangue. Por isso, não dá para repor só colágeno comendo pé de galinha, mocotó e comendo gelatina. Porque gelatina ainda é uma proteína grande, não é tripla hélice, mas é fita grande com 15.000 a 250.000 Daltons de peso molecular. Mas, com o processo de hidrólise, porque isso aqui é fragmentado em peptídeos, que são pedaços de proteína, aí nós temos o colágeno hidrolisado. O colágeno hidrolisado ele tem peso molecular de 1 a 10.000 Daltons. Quanto menor, melhor. Mas a indústria não tem obrigação e não coloca na lata para a gente
qual é o peso molecular do colágeno hidrolisado que a gente está usando e está tomando. Isso, qualquer empresa, tá, gente? Então, assim, a gente não sabe qual está me entregando 10.000 de peso molecular, qual está me entregando 5.000 de peso molecular. Quanto menor, melhor. O que eu posso afirmar para vocês que o colágeno Verisol, conhecido nosso, é colágeno hidrolisado, é peptídeo de colágeno com peso molecular de 2.000 Daltons. Isso é padronizado, isso é patente. Isso não muda. Então, Verisol é colágeno hidrolisado, mas bem pequenininho, com peso molecular de 2.000 Daltons. Por isso que a absorção dele é incrível, é maravilhosa, tá? Vamos falar, então, já expliquei isso para vocês, um pouquinho sobre colágeno Verisol. O que a gente tem na literatura sobre colágeno Verisol? O colágeno Verisol, nos trabalhos, os benefícios comprovados são para a pele. Por quê? O colágeno Verisol, vocês já entenderam que é colágeno hidrolisado com peso molecular de 2.000 Daltons, mas ele é uma patente alemã produzida pela Gelita, e toda vez que se fala em colágeno Verisol, é padronizado, é obrigatório que tenha 2,5 gramas de colágeno hidrolisado com peso molecular de 2.000 Daltons. Então, tem que ter 2,5 gramas desse colágeno com essas características. E com essas características, todos os benefícios, inclusive com a aprovação da Anvisa, são para a saúde da pele. São para a saúde da pele, não são para a saúde de ossos, não é para a saúde sistêmica, não é, é para a saúde da pele. Então, olha só, Verisol é o único colágeno oral específico para a pele com comprovação científica de resultados. Redução significativa da profundidade das rugas com apenas 1 mês de uso. 4 semanas você já tem resultados. Outra informação para vocês. Celulite tem inflamação associada. Como tem inflamação associada, precisa de mais tempo e os trabalhos mostram resultados a partir de 6 meses de uso de Verisol diariamente. Então, para celulite, uso diário de Verisol, a partir de 6 meses você começa a ter resultados. Para rugas e linhas de expressão, com 1 mês você já tem resultado. Os trabalhos também mostram o seguinte: com o resultado conquistado, se você ficar 1 mês sem usar o Verisol, você ainda tem sustentação dos resultados e ainda não deu tempo para tudo desabar. Então, se ficar 1 mês sem, ainda não deu tempo para tudo desabar. Mas se não voltar a repor, a ação da gravidade, degradação, vai começar a desabar. Os sinais de danos vão começar a surgir, tá? Alimento clean label, sem contraindicações, é aqui, olha. 65% de aumento de colágeno da pele, 10% de aumento da elasticidade, 32% de redução do volume de rugas periorbitárias, 18% de aumento de elastina na pele. Então, os resultados do Verisol estão atrelados à pele. Não se assustem, mas eu vou traduzir o que é importante nesse artigo para vocês. O que eu quero mostrar nesse artigo aqui? Esse artigo, ele fez uma meta-análise, ou seja, ele pegou vários artigos dos últimos anos e avaliou os nutracêuticos aprovados para o uso em osteoartrite crônica. Então, quem tem problema de osteoarticular crônico, quais são os nutracêuticos aprovados? E aí, o que essa meta-análise, que esses vários artigos trazem para a gente? O colágeno, na dose de 4 a 10 gramas dia, mostraram benefícios nos processos articulares. Por que a empresa botou 10 gramas no nosso Total Care Colágeno? Quanto mais, melhor. Quanto maior... Então, olha só, absorção de colágeno. A absorção do colágeno hidrolisado depende de 3 coisas. Uma que a gente já falou, quanto menor o fragmento, melhor. Quanto menor o peso molecular, melhor. Temos colágeno hidrolisado. 2, quantidade.
Quanto maior a quantidade ingerida, melhores os resultados. Para osso, os trabalhos mostram que o ideal é de 7 a 10, quanto mais, melhor. Nessa meta-análise, o mínimo para ter ação de 4 gramas por dia. Então, a nossa empresa, olha, colágeno hidrolisado de qualidade, 10 gramas dia, não vamos economizar na quantidade, e ativos. O que são ativos? Quais são as substâncias necessárias que eu preciso misturar nesse colágeno para ajudar que ele passe do tubo digestivo para o sangue? Vitamina C, zinco, tá lá. Então, a empresa pensou em tudo quando trouxe esse produto para a gente. Quando trouxe esse produto para a gente. Então, não foi do além. Está baseado em literatura médica científica, é o que eu trago para vocês, tá? O que eu quero mostrar mais aqui para vocês? Ácido hialurônico, na dose de 80 a 200 miligramas dia. O nosso Smart tem 100 miligramas de ácido hialurônico. O ácido hialurônico também é benéfico para a osteoartrite. MSM, que tem no nosso Smart, na dose de 500 miligramas a 1.500 miligramas dia, também ajuda nos processos articulares. Ele é um anti-inflamatório, tá? E a vitamina C também ajuda nos processos articulares, tá? Carla, você disse que o MSM, o ácido hialurônico que tem no Smart, ele ajuda nos processos articulares conforme essa meta-análise, esses vários artigos, sim. Só que o colágeno que a gente tem aqui, ele é hidrolisado, ele tem 2.000 Daltons, o peso molecular é maravilhoso, mas aqui a gente só tem 2,5 gramas de colágeno por dia. 2,5 gramas de colágeno por dia não é suficiente para reparar e restaurar a estrutura articular. Por isso que esse não é por isso que esse é um produto para a pele. Ele não é um produto para tratamento e cuidados de articulações. Mas o ácido hialurônico presente aqui e o MSM presente aqui, junto com esse Total Care, podem gerar sinergismo e potencialização de resultados. Carla, só pode usar um para articulação para o corpo todo. Então, um é só esse. Carla, pode usar 2. Usa esse, usa esse. Se tem problemas inflamatórios articulares. Porque isso aqui, alguns ativos daqui podem complementar os desse daqui, tá? Mais um detalhe antes da gente prosseguir. Carla, e se eu usar dose dobrada do colágeno Verisol? Se você usar a dose dobrada do colágeno Verisol, você vai estar tomando 5 gramas de colágeno hidrolisado por dia. Os trabalhos de colágeno Verisol mostraram que doses superiores de 2,5 gramas dia de Verisol não traz mais benefícios para a pele. Para a pele. Para a pele, baixa 2,5 gramas. Mas se você usar 5 gramas dia de Verisol, você já vai estar usando nessa faixa aqui, você já pode ter benefício para as articulações. Tá? Você já pode ter benefício para as articulações.